Ataques criminosos à sede dos três poderes em Brasília completam hoje 4 meses. O estudo aconteceu lá no fatídico dia 8 de janeiro. Por causa dos ataques, mais de 2.000 pessoas foram presas. Em entrevista exclusiva da Defensora Pública da União, a Itatiaia, Eduardo Costa, aponta que 253 pessoas permanecem presas e sem previsão de soltura. Ela diz que há uma espécie de limbo jurídico. O ministro Alexandre de Moraes nega os pedidos de liberdade feitos pelo órgão e pelos advogados também de cada preso. Eles recorrem e os pedidos vão para outros ministros. No entanto, há um entendimento no Supremo que ministros não julgam habeas corpus contra decisões de outros colegas da corte. Por isso, são necessárias decisões colegiadas, ou seja, de todos os ministros ali. Advogados e parlamentares da direita também denunciam dificuldade para acessar os processos e excessos por parte do judiciário, principalmente por manter réus primários com endereço fixo e trabalho presos por 120 dias. Como é que você vê isso? Sabe que isso é um negócio que me angustia profundamente, desde o dia 9, de janeiro. E desde o dia 9 de janeiro que eu repito, muita gente, 90% dos que ali estão, entraram de equivocados, de induzidos, de usados, massa de manobra. E, sem saber o que estavam fazendo, fizeram algo da maior gravidade que tem que ser punido. E, como eles machucaram algo que não se machuca, que é a integridade da nação, eles não têm muita solidariedade. E como eles pertencem a uma categoria, a um segmento da sociedade que como é que eu vou explicar? Eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras. Eu vou mudar, reformular a frase. A única coisa, para não dizer que isso tudo é uma tragédia, Júnior, para não dizer que tudo nisso é triste demais da conta, só tem um negocinho assim que eu olho que é positivo. É que é nessa hora que aqueles que são mais à direita e que sempre disseram que bandido bom é bandido morto, o preso tem que sofrer tudo, essa gente está vendo a importância do devido processo legal. Fora isso, essa história toda é uma tristeza. E eu continuo esperando que a CPMI indique os verdadeiros responsáveis por aquele crime hediondo. Ô Rita Mundinho, Eduardo, tá falando aí do devido processo legal que esses presos, infelizmente, não estão tendo. Pois é, né, Júnior? A questão do excesso, né? A justiça, ela não foi feita para admitir excesso, pelo contrário. Ela foi feita para acabar com os excessos e tratar qualquer crime, como disse o Eduardo, foi muito triste tudo que aconteceu, praticamente inaceitável, mas está na hora aí de separar o joio do trigo. E depois que as imagens foram divulgadas, né, a gente vê que existia ali uma minoria mesmo de vândalos e que os equivocados, tem muito equivocado preso até hoje, e os advogados, os habeas corpus não estão funcionando, né? As coisas não andam e as pessoas não estão sendo assistidas e não estão tendo um tratamento, que é uma redundância, né? Um tratamento mais justo. Está faltando transparência na condução desses processos. Essa é a minha percepção como cidadã, né? É como se eles estivessem isolados, né? E impedidos de serem visitados, de serem ouvidos. Mas espero sim que a CPMI venha e que a justiça prevaleça de uma forma sem excessos. Ô Ricardo, falando em excessos aí, pegando esse finalzinho da frase da Rita, não é de hoje que a justiça tem hora que dá umas pisadinhas fora da linha ali, né? Tem alguns limites que a justiça vai lá. Aconteceu isso com a Lava Jato, agora está acontecendo de novo. Não é de hoje. Sabe o que é interessante? Quando a gente fala em limbo jurídico, né? E a gente está vendo isso aqui agora, né? Porque os juízes não podem conceder os ministros não podem conceder habeas corpus contra si mesmo, então acaba criando esse limbo jurídico. Isso é muito comum no judiciário brasileiro, sabe? Júnior e amigos que estão me ouvindo agora. Se alguém já teve a infelicidade, por exemplo, de ser incluído indevidamente numa ação de execução fiscal ou trabalhista, acaba muitas vezes sendo incorrido nesse limbo também. Basicamente é o seguinte: uma vez que você se torna executado, para você poder se defender, você tem que garantir o juízo, ou seja, você tem que depositar o valor da causa, mesmo que você tenha sido incluído indevidamente. A alternativa seria você fazer o que os advogados chamam de embargos de terceiros.
Mas como executado, você não pode ser embargante. Então você não consegue se defender. Esse limbo jurídico é muito comum. Isso é um aspecto dessa situação. O outro são as prisões que ainda estão vigentes lá. A gente fala de 250 pessoas, mais ou menos, contra um total de 2.000 pessoas que foram presas. Eu lembro de ter citado esses números aqui, num debate semelhante a esse, acho que semana passada ou na retrasada, em que eu dizia que cerca de 40% da população carcerária do Brasil hoje são de presos provisórios. Aqui a gente está tratando em algo em torno de 10% a 12%. Ou seja, não está fora da média, ao contrário, está bem abaixo da média. Mas ainda assim, é uma excrescência e tem que ser efetivamente condenado. Fico muito preocupado com isso, Malco, porque uma coisa é justiça, e a gente quer justiça nesse caso e em todos os casos. Outra coisa é vingança. Vingança e justiçamento. A mesma lógica vale contra um ladrão de celular, contra alguém que quebra o vidro do carro para roubar uma mochila, como aconteceu recentemente aqui na Porta de Itatiaia. É uma turma que comete crime, sim, mas que tem o direito de ser tratado e tentar recondicionado pela justiça. O que aconteceu nesse momento com essas pessoas é exatamente o que acontece na Justiça do Brasil há mais de 100 anos. A novidade é que agora as pessoas são brancas, são de classe média e são de idade mais avançada. E isso traz a atenção para o tema. Que bom que esse caso, então, traga dois alertas para nós brasileiros. Primeiro, mais do que vândalos, eram também golpistas e não se pode atentar contra o Estado. Esse é um ponto. E o segundo ponto, que o sistema penitenciário brasileiro está falido há muito tempo. Nós temos que repensar todo o sistema de justiça e, principalmente, o encarceramento de pessoas sem direito de defesa, que é o que mais acontece no Brasil hoje.